Olá pessoal, tudo bem? Bom, a semana passada, acredito que muitos de vocês aí já ficaram sabendo, né, sobre uma proposta que o ministro do TSE, Edson Fachin, ele veio, né, propondo aí abuso de poder religioso, né, ou seja, se o candidato ele tiver apoio religioso, ele pode ser cassado, ele não pode, por exemplo, pedir votos em época de campanha, tá? Mas não é o candidato que o ministro, né, e os seus afiliados querem calar. Na realidade, é a voz dos líderes religiosos, né, que dão apoio político, né? Então, essa proposta diz que, assim, não quer que a igreja participe do debate político, né, no frigir dos ovos, né? Então é uma maneira sorrateira de calar os cristãos para o apoio político de candidatos que tenham pautas cristãs, né? Pautas conservadoras, né? E quais os líderes, né, os líderes religiosos, né, que estão contra essa proposta feita pelo Edson Fachin, né? Olha, raríssimas são as vozes de líderes cristãos, sejam eles padres, pastores, bispos, presbíteros, enfim. É muito raro, né, que algum líder levante a voz, que venha a público defender a sua fé, né, tendo que ir contra ministros, né, como Edson Fachin, contra ministros do STF, com as suas arbitrariedades, né? Então a igreja cristã, seja ela de tradição católica, ou seja, as igrejas protestantes, né? E principalmente os líderes dessas igrejas estão se submetendo a um adestramento, né, que começou sutil com o uso da máscara, né? E logo o fechamento das igrejas para evitar as aglomerações por causa do vírus chinês e tal. Os cristãos hoje, eles aceitam calados, né, qualquer tipo de mordaça, né, qualquer tipo de adestramento sem nenhuma contestação, né? Então, essa passividade no meio cristão é que me deixa preocupado, né? E os líderes, a grande maioria deles, ficam caladinhos, né, dando glórias a Deus por conseguirem administrar os seus cultos pela internet, né? E, e por que os cristãos, no geral, aceitam calados essas intervenções do Estado, né? Porque não entendem nada de guerra cultural, né? E é através dessa guerra cultural que a igreja está perdendo, né? Está perdendo feio essa guerra, e é através dessa guerra cultural que vão derrotar o cristianismo aqui no Brasil. Se nós olharmos hoje o cenário do cristianismo na Europa, há uma decadência colossal, né? Então o Brasil é uma espécie de oásis, né, no deserto, né, um oásis cristão, ainda que a fé, né, a liberdade religiosa, ela é exercida, né? Só que hoje nós aceitamos a máscara e o pior, nós nos acostumamos com essa máscara, né? Fazemos propaganda dessa focinheira com selfies em nossas redes sociais, aceitamos o fechamento das igrejas, mas e amanhã? O que virá amanhã, né? Então, enquanto muitos cristãos com essa conversinha de eu não gosto de política, não pertenço a esse mundo. Enquanto a igreja fica esperando a volta de Jesus, é o próprio Satanás, né? São as próprias legiões demoníacas que vêm se manifestando para enganar, roubar e destruir através da política, né, de leis em favor do aborto, o aborto em qualquer circunstância, né, leis que apoiam pautas LGBTs, né, e que obrigará padres, pastores e bispos a casarem pessoas do mesmo sexo, né,
a aceitarem a pedofilia como uma norma social, né, como um direito do indivíduo, né, a aceitarem as pautas feministas, né, e ai de quem não aceitar, né, seja quem for, padre, pastor, bispo, né, que não aceitarem essas novas propostas que poderão vir aí no futuro, né, a se tornarem leis, né, serão presos, né, serão presos, serão multados, a igreja será fechada, ela pode vir a ser fechada por conta desse tipo de contravenção, né, impostos serão cobrados de tal maneira que a igreja será sufocada até fecharem as suas portas, né. Isso não é uma cena do fim do mundo, não é uma cena do apocalipse, isso já está à beira de acontecer aqui no Brasil, por pouco já não aconteceu. A nossa sorte é que colocamos, né, na presidência um governo, né, um presidente aí com pautas conservadoras, né, um presidente cristão e que apoia os cristãos. Só que a igreja está muito passiva, porque toda uma luta, né, vem sendo travada e o governo por si só ele não está conseguindo trabalhar nas pautas culturais, né? Ele está trabalhando aí né, na parte mais econômica, mais administrativa, aí a longas penas, né, por conta da oposição, mas as pautas conservadoras, né, a guerra cultural, ele não está conseguindo, não está tendo espaço para fazer nada. E a igreja cristã está assim, como se nada tivesse acontecendo, né? Então, tudo isso que eu venho falando está à beira de acontecer se a igreja não reagir. O comunismo, o socialismo, o comunismo só não entrou de fato aqui, oficial, no nosso país, porque a religião, né, a tradição judaica cristã é a grande resistência. Só que a igreja hoje está sendo corroída por dentro, né? Como aconteceu lá em países de regimes de esquerda, países socialistas, comunistas, né, que tiveram igrejas fechadas, os cristãos foram perseguidos, né? Toda a história mostra isso e ainda hoje acontece em países que ainda mantêm esses regimes, né? E que são governados por essa ideologia socialista, comunista. E não é exagero, né? A igreja está sendo corrida por dentro. Nós temos aí na parte da igreja católica a teologia da libertação, existem movimentos de esquerda dentro das igrejas protestantes também, né? E o que os cristãos estão fazendo hoje para vencer essa guerra cultural? Nada. Por quê? Porque a maioria nem sabe do que se trata uma guerra cultural. Outra pergunta. As igrejas estão preparando nossas crianças, nossos jovens, sobre os perigos dessas ideologias anticristãs? Não, não estão. Os perigos dessas ideologias anticristãs estão sendo mostradas, ensinadas na primeira comunhão, na crisma, nas escolas dominicais, entendeu? Então, é mais do que necessário que a igreja comece a trabalhar dentro dessa guerra cultural, né, por conta da sua própria sobrevivência, da própria sobrevivência do cristianismo aqui no Brasil, né? E é lamentável essa passividade, né, quase que patológica dos cristãos de hoje, né, no testemunho, no exercício da fé, né, muito distante daqueles mártires, daqueles santos, né, que morreram decapitados, queimados, esquartejados, torturados para defenderem a sua fé, para defenderem a igreja, né? E eles não se calavam diante das arbitrariedades dos homens, né? Eles realmente buscavam o reino de Deus, dando testemunho no reino dos homens, né?
a igreja cristã como um todo, ela precisa entender o que está acontecendo no seu país, né? E não baixar a cabeça passivamente, aceitando tudo como politicamente correto, né? Ou os cristãos, né, nós seremos cada vez mais, nós seremos calados e perseguidos, né? E não adianta a gente se fazer de vítima no dia do juízo, né? Somos todos responsáveis e cada um é responsável também pela sua omissão. Então, se amanhã ou depois aprovarem uma lei, né, a favor do aborto, né, independente do critério, culpa nossa, culpa dos cristãos que se omitiram em defender, né, em defender a vida, né? Se amanhã ou depois entrar alguma lei que permita que pessoas do mesmo sexo casem nas igrejas, né, que os padres e pastores sejam obrigados a casarem essas pessoas, né, do mesmo sexo, independente da doutrina da igreja, a culpa serão da igreja, a culpa será da igreja, serão nossa culpa, né? Pela nossa omissão em não observar o que está acontecendo dentro da política e por a gente ficar omisso, né? Se os cristãos se unissem, né? Se as igrejas se unissem para lutar contra toda essa pauta progressista, essa pauta baseada nessas ideologias, né, anticristãs, teríamos força de não deixar que tudo isso, né, pudesse vir aí a se realizar de fato, né? A religião cristã, né, a nossa tradição judaico-cristã é o último elo da civilização ocidental. Se essas ideologias progressistas, né, essas ideologias anticristãs vierem a derrubar a tradição judaica cristã, a civilização ocidental ela acaba. E nós temos a responsabilidade de lutar para defender a nossa sociedade, né, a tradição judaico-cristã, defender o cristianismo, né? Nós somos responsáveis por isso, então não podemos ser omissos, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, com esse vídeo, se você gostou, deixa aí o seu like, seu comentário, né? E eu agradeço aí a presença de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Acompanhe nossos vídeos. Isso aí, mais uma vez obrigado e faça o seu caminho.